E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Estamos aqui para trazer mais uma porção deste recado que João já deixou para nós. E nós somos privilegiados de poder estar vendo e crendo no que já foi feito. Nós vamos dizer aqui que nós não estamos aqui para ser ovacionado nem engrandecido o nosso ministério, nem eu, nem o pastor João, mas nós estamos aqui para engrandecer este ministério mundial. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 10, do versículo 11, só o versículo 11. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos não para dizer que vamos cumprir estes versículos, mas nós estamos aqui reunidos para dizer que estes versículos de Apocalipse 10, do 8 a 11, já está cumprido. Nós, como ministro, estamos simplesmente aqui para chamar a atenção do teu povo, para que possa recordar novamente, ouvir novamente, porque o alimento, ele já foi entregue. A gente depende de ti, cada um depende de ti. Se o Senhor possa nos ajudar, se o Senhor achar graça diante do teu servo, que a gente possa falar alguma coisinha que vai ajudar a tua igreja. Tu possa vir nesta noite e ajudar os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Sentar. O ministério que explica tudo. Vai ver que sempre tem um ministério que vem após o outro para fazer aquilo que o outro não pôde fazer. A gente vai ver o ministério de Moisés e o ministério de Josué. Aquilo que Moisés não pôde fazer porque o ministério dele encerrou, então Josué pôde dar continuidade. O ministério de explicação. Josué atravessou o Mar Jordão com aqueles eleitos que estavam predestinados a entrar na terra prometida. E a gente pode ver que Moisés, diz o irmão Brana, ele é um tipo de Jesus. E Josué é um tipo do Espírito Santo.
Aí se a gente vir aqui para os nossos dias, a gente vai ver que Brana é um tipo de Jesus, de Elohim, do Ômega. E pastor Osmar Brana, ele é um tipo de Josué. Então você vai vendo que quando um ministério termina, o outro continua para dar explicação, para dar continuidade àquele ministério que não terminou. Nós vamos ver o ministério de Jesus. Ele veio e pregou muitas coisas, mas ele mesmo disse que ele tinha muitas coisas para falar, mas que os discípulos eles não iam suportar naquele momento. Você vai ver isso em São João, capítulo 14, verso 16, verso 12, 14 e 12. Você vai ver Jesus falando desta maneira. E você vai ver que muitas coisas que estavam acontecendo ali, no momento, no ministério de Jesus, os próprios discípulos não estavam no mesmo espírito que Jesus estava. Eles dependiam daquele avivamento que veio em Pentecostes sobre línguas repartidas, para eles poder suportar aquilo que Jesus não pôde esclarecer a eles. Mas quando veio o Espírito Santo sobre cada um deles, então Pedro pôde se colocar de pé e explicar aquilo que Jesus não pôde explicar. Mateus 28, 19, onde Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ali encerrou. Agora você pode ver que quando veio o Espírito Santo, o ministério de Josué nos discípulos, você pode ver que cada um deles tinha a mesma porção, mas Deus escolheu Pedro, Deus escolheu um porta-voz. Deus sempre tem o seu porta-voz. Você vai ver que o porta-voz, depois que Moisés partiu, foi Josué. E mesmo você vai ver que lá com Josué ainda tinha um Acã para se levantar contra o ministério de Josué. Esses espíritos, eles não morrem, eles vão até o final. Assim como no ministério de Moisés, lá no Egito, teve Janes e Jambre, os imitadores, aqui no deserto também você vai ver Corá, Datã, Abirão, querendo aquela ocupação de Moisés, dizendo que Moisés será ele só santo, que não havia outras pessoas santas também para substituir aquele lugar. Foi onde Deus se irou com eles e destruiu a congregação deles inteira. Aí você vai ver no ministério de Josué esse paralelo também com Acã. Você vai ver esse paralelo no ministério de Jesus com Judas. Você vai ver também este paralelo no ministério de Brana, no Ômega, também o mesmo espírito. E você vai ver agora este ministério no tempo de João, o mesmo espírito se levantando. O espírito de Acã, querendo popularidade, querendo ministério, querendo uma posição. Meus irmãos, se estes ministros, se esses obreiros, se esses evangelistas soubessem o que esta posição que Deus colocou Brana em João, eles nunca queriam tomar este lugar. Porque este lugar não é para quem quer, este lugar não é para quem corre, mas este lugar foi aquele que Deus teve misericórdia, tanto de João, tanto de Brana. Eu tenho um temor, eu tenho um respeito, eu tenho uma reverência por este ministério, porque eu sei que não é brincadeira. Isto é fogo, isto é fogo vivo. E as pessoas, elas não têm respeito pelo trabalho que já foi feito. Por que de respeitar? Por que não falar bem do ministério que tem nos ajudado?
Por que não fala bem do ministério que tem sido cumprido? Você vai ver que sempre um mensageiro fala bem do outro. Você não vai ver Josué falando mal de Moisés, e nem mesmo o Espírito Santo na boca dos discípulos contradizendo o que Jesus disse. Não, o Espírito Santo veio trazer um esclarecimento que Jesus, quando ele estava em carne humana, o próprio Deus, não pôde explicar para os discípulos. Mas você vai ver que o mesmo que estava em Jesus Cristo era o mesmo que estava nos apóstolos. O mesmo que estava em Brana era o mesmo que estava em João. E o mesmo que está em João é o mesmo que está na esposa. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, ele só usa corpos. É o mesmo. Agora, nenhum pode falar mal do outro. Você não vai ver os discípulos falando mal de Jesus. E você não vai ver John Wesley falando mal de Lutero. Você não vai ver William Seymour falando mal de John Wesley. Você não vai ver o irmão Brana falando mal dos mensageiros. Você vai ver o Espírito Santo e o irmão Brana posicionando cada mensageiro. Então você não vai ver João jamais falar mal de Brana. Você nunca vai ver o pastor Osmar dizer que o play de Brana é uma doutrina do inferno. Não, o play de Brana, ele não é uma doutrina do inferno. O play de Brana simplesmente é um play que não pode te explicar, que não pode te mostrar o que foi aquelas 7 vozes, aquelas 7 vozes que soaram, aqueles 7 trovões. Somente você ouviu o play de Brana, você não vai descobrir que o tempo da era terminou, que o último eleito entrou, que não há mais sangue no propiciatório. Aí você pode me dizer, mas pastor Mendes, como é que o senhor pode dizer que não há mais sangue no propiciatório? Meu irmão, Israel não tem sangue para ele faz mais de 2000 anos, porque eles rejeitaram a expiação, e eles vivem até hoje sobre sangue de animais, sangue de cordeiro, sangue de bode. Não tem misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia que eles rejeitaram, os gentios aceitaram. A misericórdia que Laodiceia rejeitou, o povo pentecostal rejeitou, o povo de Brana aceitou. A primeira e segunda etapa. E o que a primeira e segunda etapa rejeitou, João aceitou. A misericórdia. É a misericórdia e a mensagem estendida para nós. E esta mesma misericórdia que estava em João é que está em cada um dos ministros, é que está em cada um dos eleitos. Então, se a misericórdia está em nós, se a misericórdia está em você, não tem como você não reconhecer este ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Porque se hoje eu estou falando alguma coisa de selo, se hoje eu estou falando alguma coisa destes 7 trovões desconhecidos, dessas vozes que foram emitidos, e que João ia escrever, mas que foi proibido, mandou ele selar, porque não era tempo de ser divulgado. Precisava vir este tempo da voz do 7º anjo. Quando ele tivesse o toque da sua trombeta, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Mas muito embora esses mistérios de Deus foram conhecidos, foram revelados, mas foi proibido dele publicar, dele profetizar novamente. Você não é agradecido por você achar um homem, por você achar um ministério que te esclarece essas coisas que foi proibido de Brana esclarecer, um ministério que te explica tudo, um ministério que não deixou nada para trás, um ministério que trouxe à tona esta mensagem
para nós nos posicionar nesta plataforma de arrebatamento, você não é agradecido? Para você não ser agradecido, tem algo mal. Para você ser contra esta voz, porque como a gente fala, não é você ouvir a voz, que é muito fácil você ouvir a voz. João ouviu a voz e foi uma voz inteligível. João estava entendendo o que aquelas 7 vozes estavam soando. Mas o que foi que aconteceu? Foi proibido. Agora, de que adianta você ouvir a voz do mensageiro, mas não convidar esta voz, que é este Deus, que é esta mensagem, que é este Filho prometido? Por que você não convida ele a vir morar dentro do teu coração? Porque quando você convida ele a morar no teu coração, você só não fica só com a voz no seu ouvido. Você não vai mais falar mal desta voz. Você vai ter um relacionamento íntimo com esta revelação. Esta revelação vai ser parte de você. Não tem como fugir. Irmão, está tudo esclarecido. Foi tudo deixado por ele. Cada mensagem que ele pregou, ele mesmo antes de partir, ele dizia que o ministério tinha terminado. Porque termina o ministério e começa outro. Ia começar o ministério da gente ouvir novamente, porque a revelação está guardada dentro desse CD. E se você é um eleito, nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum evangelista vai te prender a não ouvir. Esta mensagem vai chegar aos ouvidos, esta mensagem vai chegar ao coração do eleito, porque o eleito, ele é predestinado para crer em Apocalipse 10, do 8 a 11. Não tem como negar, porque ele é parte dele. Nós somos parte desta palavra. Não tem como ninguém enganar nós. Por quê? Porque assim como os discípulos, eles provavam. Como era que os discípulos primitivos, como era que eles provavam os falsos profetas? Era porque Paulo mostrava em suas cartas que uma mulher, ela não podia ser ministra, ela não podia ser uma pregadora nem pastora. Então, quando se levantava alguém para querer fazer o que Paulo disse para não fazer, eles se identificavam e colocavam para fora. E todo o tempo foi assim. Jesus disse: examinai o quê? Examinai as escrituras. Por quê? Porque você pensa nela ter a vida eterna. Aí nos dias de Brana, você tinha que examinar o quê? Você examinava a escritura juntamente com a mensagem. Você examinava aqui o que Brana falava, e aqui foi te esclarecendo a primeira e segunda etapa na escritura. E agora o CD de João é para te pegar, ouvir o que foi preparado e examinar com o quê? Com a mensagem de Brana. Examinar com estes 7 selos. Que você, se você for examinar, você vai ver que não tem nada fora. Você sabe o que o diabo quer fazer, você sabe o que o diabo está ungindo. O diabo está ungindo essas pessoas. Irmão, o diabo, ele é sagaz. O diabo, ele é um comerciante. O diabo, o irmão Brana chega a dizer: não desafie o diabo, porque ele é um comerciante, ele sabe mexer na balança. O diabo sabe mexer na balança. Nos dias de Jesus, o diabo viu que quanto mais ele matava os crentes, mais os crentes cresciam, mais a igreja primitiva crescia. Aí o que foi que ele fez? Eu vou fazer eles adorarem tudo igual, para eles pensar que está tudo igual, e eu vou enganar eles. Aí Constantino uniu o Estado com a religião, e todos eles foram enganados. Agora você vê aqui novamente, aqui na era de Laodiceia, não, nós vamos falar numa só voz, que a gente crê em Jesus Cristo.
E assim nós vamos enganar todos eles. E agora o diabo, ele não vai falar que ele não escuta o CD de João. O diabo, ele sobe na plataforma e diz: eu escuto o CD de João. Ele escuta, ele crê e estremece, mas não obedece. Porque se ele cresce, até porque Satanás não tem alma, o diabo não tem alma. O diabo, ele se transfigura em quê? Em anjo de luz. Ele se transfigura em ministro de luz, mas ele é um ministro de treva. Ele não tem luz de Apocalipse 10, do 8 a 11. Porque se ele tivesse essa luz de Apocalipse 10, do 8 a 11, ele não negaria. Então, como é que ele engana o povo? Ele engana o povo dizendo que ele ouve. Eu ouço. Eu ouço. Claro, o diabo ouve para ele aprender. O diabo hoje, ele aprendeu tanto que ele sabe dizer que não há mais intercessão. O diabo, ele crê tanto que ele sabe dizer um novo nome de Deus. O diabo, ele faz isso. Olha, o irmão me falando aqui que na primeira e segunda etapa, hoje eles estão reconhecendo. Quem foi que me falou? Eles estão falando na primeira e segunda etapa e reconhecendo que o irmão Branham era Deus manifestado em carne humana. Mas quando Osmar Branham estava vivo, eles não reconheciam. Você sabe por que ele reconhece agora? É porque já passou. É porque Deus já recolheu ele. Então vai chegar um ponto, como lá em Álvares Machado hoje, você sabe o que eles fazem? Eles ouvem os CD do pastor Osmar e pregam na igreja como se fosse eles. O irmão Cordeiro, Isaías Cordeiro me falou. E leva aquela mensagem como fosse dele e esconde. Olha só a falcatrua do diabo. E não é a mesma coisa que o diabo tentou fazer aqui no meio da esposa, mas sem êxito. Porque a esposa conhece a voz, é uma voz. As minhas ovelhas ouve a minha voz. E qual é a voz? Não é a voz de 2000 anos atrás. Não é a voz da primeira e segunda etapa de Branham. A voz que nós ouvimos é esta voz aqui que tornou a falar com ele e disse para ele: vai, João, toma o livrinho da mão do anjo e come e profetiza. Profetiza, dissemina, chama meus filhos à existência, João. Tu é o ventre que gerou essa mensagem, agora dá filhos. Você sabe por que você não nega? Porque você é filho. Sabe por que nós não negamos? Porque nós somos filhos. Para nós não importa se aperta o play, se a liga aí, se dá ok, o importante é a gente ouvir, porque a fé vem pelo... E a noiva, ela não é enganada pelos ministros. Não. A noiva, ela reconhece o ministro que crê em João. A esposa de Cristo, ela reconhece. Olha, aqui ele diz aqui, deixa eu ler um pouquinho aqui, meus irmãos. Ele diz aqui, ó: e clamou com grande voz quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-la. E ouvi uma voz do céu que me dizia: selo que os 7 trovões falaram e não a escrevam. Então esses trovões falaram. Eles falaram. E João estava entendendo ao ponto dele pegar a sua caneta, a sua pena, e ele ia escrever. Então diz: sela o que os 7 trovões falaram. Eu vou ler aqui uma mensagem no 7º selo, o parágrafo 258, meus irmãos, que diz assim: agora, por que, se Satanás se apoderasse disso, ele poderia fazer um grande estrago? Se Satanás pelo menos captasse, ou se João escrevesse, então ele ia se apoderar disso e ele ia fazer um grande estrago.
Então precisava deste ministério do sétimo anjo para revelar. Ele veio e revelou, mas foi proibido de ele explicar novamente. Olha, irmão, bem aqui diz assim, ó, 77 perguntas e respostas sobre o selo, diz assim: você se lembra da terceira puxada? Ele disse: não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente lembre-se ali de pé, tentando passar o cordão naquele ilhós, naquele sapatinho, na visão. E ele disse: não se pode ensinar coisas sobrenaturais, não se pode explicar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Eles estavam bebês, eles não entendiam, eles queriam cura, eles queriam profecia, mas não era tempo de o irmão Brana explicar. Aí vem e diz: não conte a ninguém. E ele acabou contando, porque ele pregou, ele estava contando. Não conte para ninguém, mas ele contou o tabernáculo branco. Não conte a ninguém, mas ele deixou escrito. Mas precisava passar 40 anos para chegar este ministério do ano 2000 para cá, para tomar este livrinho. Irmão, não tem mais ninguém para tomar este livrinho. Não tem mais ninguém para comer este livrinho. Assim como não tem ninguém para revelar este livrinho, porque o sétimo anjo já revelou. Assim também não tem ninguém para ir lá e tomar este livrinho da mão da teofania, da mão do sétimo anjo, porque João já esteve aqui na terra, já fez este papel, já foi até este anjo, a teofania deste sétimo anjo, que este livro estava na mão dele desde 1963 até no ano 2000. E João tomou este livrinho e comeu. Aí ele dizia, porque ainda continua o mistério. Ele soltava a corda para os ministros: vão lá, vocês não querem comer, ministro? Vão lá, toma também, ministro. Por que tu não vai lá e come? Agora não era mais para tomar lá o livrinho e comer, era para comer ele. Ele era este livro. Aí você vai dizer: mas pastor Mendes, agora onde está este livro? Você é este livro. E este livro, ele continua, essa mensagem continua até 2040. 40 anos. E tu diz: pastor Mendes, e se for antes? Amém. E se passar um pouquinho? Amém também. A noiva, o pastor Osmar sempre dizia que para ela não conta tempo. A noiva, o nosso corpo, ele está aqui nessa atmosfera, nessa terceira dimensão, luz, matéria e tempo, mas a nossa alma, ela já está na eternidade. E não pense, a gente fica pensando que este filho prometido que vai aparecer nos ares, irmão, o filho prometido está dentro de você. E esse filho prometido, ele não é um bebê. Esse filho prometido é você alcançar esta maturidade que Brana e João alcançou na revelação. É por isso que nós temos que fazer o quê? O pessoal fica chateado com a gente de dizer: aperte o play, aperte o play. O pessoal fica. Por quê? Por que essa incomodação? Por que o diabo fica chateado? Por que as pessoas ficam chateadas? Porque as pessoas, elas não ouvem o que interessa. Porque as pessoas não vão a fundo e não buscam ver o que foi deixado para nós. Enquanto este povo está combatendo o que foi feito, combatendo este play, a noiva está se alimentando dele. Cada mensagem para nós
assim como a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para o irmão Brana, assim como os selos e a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para João, assim este CD, estas mensagens que foram gravadas, se torna nova para nós a cada dia que apertamos o play e ouvimos. O play, ele não é uma doutrina. Nós apertamos o play certo. Tem pessoas que chegam comigo, mas pastor Mendes, mas isso foi uma doutrina que veio dos Estados Unidos. Irmão, se foi doutrina que foi dos Estados Unidos, eu não sei. Eu só sei te dizer, se tu ficar ouvindo só o play de Brana, não esclarece, não é suficiente. Se você ficar, irmão, só ouvindo o ministério pastoral, não é suficiente. Você tem que ouvir este ministério profético, este ministério que Deus deixou. Vocês acabaram de ouvir aí, que o diabo queima, os pastores queimam esse CD e o pastor diz, eles vão para o inferno, porque a revelação está guardada onde? Dentro dos CD. Por que teria essa importância de Deus se preocupar em guardar esta revelação dentro? Era porque chegaria um tempo de necessidade. Você já pensou se nós não tivéssemos isso? Você já pensou se o pastor Osmar Brana não tivesse gravado e deixado isso para nós? Que confusão estaria hoje? Que confusão se nós tivéssemos só a mensagem de Brana e o pastor Osmar Brana não tivesse gravado estas mensagens, não tivesse intitulado essas mensagens. Que confusão que nós estaríamos. Mas essas mensagens que ele deixou para nós é o suficiente e não tem confusão. E eu vou dizer mais, se passasse até 80 anos, nós teríamos alimento. Nós teríamos alimento. Mas como já não há tempo, irmão, já não há tempo. Moisés e Elias já estão na terra. Já estão na terra, Moisés e Elias. Nós vamos sair a qualquer momento daqui. Não há mais tempo para a gente estar dando ouvido para quem não crê. Não adianta você querer colocar, não adianta Noé quisesse colocar alguma pessoa ali na arca, que eles não iam entrar, eles não queriam entrar. Os animais entraram. Os animais tiveram mais senso do que aquelas pessoas. Então não adianta forçar, não foi para elas. Não adianta a gente discutir, não adianta a gente querer provar, isso foi para você. Nós temos que ter a felicidade e o prazer de Deus ter nos visto antes da fundação do mundo. E nós não vamos lançar estas pérolas a porcos. Não, isso é muito valioso. E esse azeite não é para eles. Esse azeite não é para vigilância. Esse azeite não é para incrédulo. Este azeite é para a esposa de Cristo. Esse azeite que ficou. Olha só, eu vou ler mais um pedacinho aqui. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não celes. Aqui já estava revelado. Aqui, quando diz não cele, João já tinha comido este livrinho. Não celes a profecia deste livro. Agora você pensou, meu irmão, isso me deu um temor e tremor quando eu vi isto aqui. Quando eu li isto aqui, que vi isto aqui, o pastor Osmar pregar isso, eu fiquei atemorizado. Olha só, meu irmão, presta atenção mais um pouquinho, porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar, irmão, só um profeta pôde destrinchar essa Bíblia. E só um outro profeta, com o meu, só ele. Eu como ministro não posso acrescentar. Eu como ministro não posso tirar.
o que é que eu tenho que ficar? Eu tenho que ficar com a mensagem que ele deixou. E a mensagem que ele deixou é a nova Bíblia. É a Bíblia revelada. Irmão, ficou mais fácil. Ficou mais fácil para nós, porque era tão difícil quando o sétimo anjo veio na terra, porque este livrinho estava fechado, este livro estava fechado. E ele veio, abriu este livrinho. O anjo forte desceu com este livro aberto. Quando ele colocou um pé na terra e outro no mar, era Deus manifestado em carne humana. Ele não poderia vir direto ao Osmar Brana. Ele tinha que vir a este profeta. E depois ele veio a este homem que nasceu em 1950. Eu quero deixar bem claro que esta mensagem não é minha. Esta doutrina não é minha. Essa doutrina é daquele que ele enviou. E quem foi que ele enviou para comer o livrinho? Qual foi dos ministros que Deus enviou para comer este livrinho? Ou será se não dá temor? Eu testifico a todo aquele que ouvir as profecias deste livro, que se alguém tirar, irmão, você não pode tirar do que Osmar Brana deixou, que o que Osmar Brana profetizou, só ele pôde interpretar e ver aquilo que o irmão Brana não podia falar. E ele não esteve com o irmão Brana. Então quem era que estava neste homem? Tinha que ser o sétimo selo, tinha que ser Cristo. É o mesmo Cristo que revela, é o mesmo Cristo que come e é o mesmo Cristo que crê. É Cristo que está em você, que crê. Nós nascemos para crer. Nós nascemos para honrar esta palavra. Nós não queremos ser Moisés. Nós não queremos ser Sansão. Nós não queremos ser Brana e nem João. Nós queremos ser só um filho do trovão. Queremos só ser um filho de João, que João é um filho de Brana. Nós só queremos crer, nós não queremos acrescentar, nós não queremos tirar, porque o diabo tem tanto medo que as pessoas escutem, porque ele sabe que se as pessoas ouvirem e elas tiverem eleição, elas tiverem coração sincero, elas vão despertar, elas vão libertar. Porque a noiva, a esposa de Cristo, ela não é presa a nenhum dogma. A esposa do Senhor Jesus Cristo, ela não é presa a nenhum concílio pastoral. Ela não é presa a nenhum pastor. Ela é presa a esta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Que João Osmar Brana se dedicou quase que a velhice dele, quase toda. Dos 50 e poucos anos para cá, ele entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele por esta mensagem. Você sabia de uma coisa? Que o pastor Osmar, ele sentia a presença desse personagem desde o ano 2000, que acompanhava ele para ungir ele, para ele acertar todas essas mensagens. Você sabe quem era esse personagem? Era o sétimo selo. Era Cristo. Desde o ano 2000, irmão, não existia mensagem à voz de Deus. Não existia. E ele já pregava na mensagem amarelinha. E na mensagem amarelinha dizia que o sétimo anjo estará na terra. Hein? E quando chegou a dos Estados Unidos, não estará no futuro. É estar na terra. E agora a gente pode dizer esteve na terra. Irmão, e deu tudo certo. Quem era que estava neste homem? Ele tinha tanta confiança disso, que ele não cria que ele ia adoecer da Covid. Você sabia que ele não cria? Foi uma surpresa dele adoecer. É para mostrar para nós
E nós, como seres humanos, somos falhos. Nós de fora, nós não valemos nada. Nós podemos adoecer como os ímpios adoecem. Nós podemos pegar qualquer doença feia como qualquer outra pessoa adoece. E também, se nós cremos, nós podemos ser curados. Porque Jesus Cristo já nos curou. Mas se Ele não nos curar, nós continuamos amando e falando bem dEle. Não é assim que aprendemos? Então isso foi um exemplo. Então ele ficou um pouco abalado. Se você for posicionar as mensagens dele, ele pregando antes da Covid e depois da Covid, depois que ele adoeceu, aí ele veio ver que neste corpo, enquanto a gente estiver aqui, a gente está fadado a adoecer, mas a alma não adoece. A nossa mente, irmão, pode adoecer, pode ter fraqueza, pode ter problema de depressão, pode ter problema de ansiedade, a nossa mente natural, mas a nossa mente espiritual, ela é sadia. Amém. Ela é sadia ao ponto dele chegar e dizer: mas esse pastor só fala desse homem, tu quer que eu fale em ti? Tu não tem mensagem, como é que eu vou falar de ti? Eu nasci para falar deste homem. Este homem nasceu para falar de Brana. E eu nasci para crer neste homem. Porque você sabe o que este homem fez na minha vida? Hein? Você sabe o que este homem fez na minha vida? Ele salvou minha família. Ele salvou meu ministério. Ele salvou a minha vida. Você sabe o que Jesus fez para os discípulos? Sabe de onde Jesus tirou os discípulos? Como os discípulos eram agradecidos por isto, porque estes homens não são agradecidos por esta mão forte de Deus, que através do ministério deste homem, nos arrancou do mundo, das denominações, do sistema, e agora eu vou querer voltar para o sistema. A noiva, ela é interdenominacional. Meu irmão, e vamos ficando por aqui, apertando o play. Vamos ficar firmes, mesmo se está chegando a hora que nós vamos ser permitidos nem ouvir mais a voz de um pastor, e não vai ser permitido nem de um pastor fazer uma visita. Está chegando a hora, mas nós não vamos mais precisar disso, hein? Porque nós já temos uma mensagem que nos pastoreia, e que não é uma mensagem evangelística, é uma mensagem profética. A mensagem do irmão Brana, primeira e segunda etapa, era uma mensagem de evangelista. Mas em 1963, aí sim, era a mensagem dele. A terceira puxada era a mensagem profética. O pastor Osmar, em primeira e segunda etapa, ele tinha uma mensagem evangelística. Mas quando Deus veio a ele, do ano 2000 para cá, ele tinha uma mensagem profética. E sem essa mensagem profética, todo ministério pastoral ou qualquer um está arruinado se não tiver ela. Querer reconhecer um homem de Deus, um profeta de Deus como evangelista, é um desrespeito a Deus, é um desrespeito a esta mensagem. Dê honra a quem tem honra. Se Deus levantou o pastor Osmar Brana para honrar o sétimo anjo, então Deus nos levantou como corpo. Nós somos o corpo. A mensagem dele é nossa cabeça. Então Deus nos levantou para honrar o seu ministério. Então, meus irmãos, meus amados, é muito bom estar aqui com vocês este tempo. Que Deus abençoe vocês ricamente, grandemente. Amanhã nós vamos estar, se Deus assim o permitir, vou ler aqui o endereço. Praça Conego Joaquim Alves, número 327, Centro, Batatais, São Paulo, casa do irmão Lorival. Amanhã nós vamos passar o dia lá. Nós vamos ter um companheirismo e unidade. Agora nós podemos dizer que nós temos unidade com esta mensagem. Amém. Nós temos unidade com o que o pastor Osmar Brana deixou para nós. Isso é unidade, isso sempre ele queria. Ele sempre pregava: eu quero unidade, não só companheirismo. Porque a gente pode ter companheirismo e não crer.
E o melhor companheirismo é com esta mensagem. Você, através, meu irmão, da internet, você pode estar na África, você pode estar em Portugal. Não pense que você está só, não. Você está tendo companheirismo com esta palavra. Esta palavra de Apocalipse 10, do 8 a 11, é o melhor companheirismo que nós temos. Por quê? Porque ele não trai a gente. Tantos traidores. Oh, irmão, eu vejo o pastor pregando, se Lutero levantasse, Mombrana dizia, ele ia se revolver na sepultura de ver o povo dele do jeito que está. Se Mombrana levantasse e revolvesse, ele não levantou, mas a mensagem ressuscitou aqui na América do Sul. Ele ia ficar entristecido com um povo que começou a acrescentar ressurreição isolada, começou a acrescentar dualidade. Se o pastor Osmar ressuscitasse, ele não ressuscitou, mas a mensagem que estava nele ressuscitou no nosso coração. Você sabe o propósito de Deus tirar ele. Não pode trabalhar dois ao mesmo tempo. Não podia estar João Batista e Jesus. Não podia estar Jesus e os discípulos. Não podia estar Brana e João. E não podia estar João e a esposa. Deus, assim como tratou com Jesus, e depois a esposa discípulo teve que tratar com o discípulo, o Espírito Santo, mas Jesus teve que sair de cena. Agora, Brana sai de cena, passa 40 anos e João entra em cena. Agora João sai de cena, porque se ele não sai de cena, Deus não tratava conosco. Mas Deus não vai tratar conosco com outra mensagem. Deus está tratando conosco com a mesma mensagem. Amém. É você ouvir novamente, ouça novamente, preste atenção no que eu estou dizendo, que você vai ver esta mensagem, você vai ver que aquele mesmo Deus do Calvário, que morreu crucificado, foi aquele mesmo Deus ômega, que morreu num desastre automobilístico, e foi o mesmo Deus Osmar Brana, que morreu aqui no hospital de Franca, com as artérias entupidas. E é o mesmo Deus que está campeando. É o mesmo Deus, mas Deus tem os seus modos, Deus tem os seus meios. Nós vamos questionar com ele? Não. Vamos ficar só posicionados. Quando ele falava, não se ausentai de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não te ausenta. Jerusalém não é um lugar, um teto. Jerusalém é Apocalipse 10, do 8 a 11. Jerusalém é a mensagem dele. Não te ausenta dela. Ouve ela. Faz como ele disse, como Deus falou com Josué, assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Assim como foi com Brana, assim você com Osmar Brana. Assim como eu sou com Osmar Brana, eu serei com você, esposa, do mesmo jeito. É o mesmo Deus que está cuidando de nós. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.